Graça e paz, amados. Maravilha, oportunidade que o Pai nos concede de estarmos aqui mais uma vez, é isso? Maravilha, a palavra chega a nos dizer assim, servir ao Senhor com alegria, né? Quantos aqui têm um motivo para adorar? Glória a Deus. Vamos examinar a palavra? Livro, ok, obrigado. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, vamos ver, né, do verso 1 até o verso 5, Ezequiel era um sacerdote, né? Ezequiel era um sacerdote que foi levado cativo para a Babilônia. E quando ele estava na Babilônia, morando, né, às margens do rio Quebar, ele teve uma visão. Deus deu a ele uma visão. E Ezequiel viveu há cerca de 600 anos antes de Cristo, né? Então, a visão de Ezequiel ocorre há mais ou menos 2.600 anos atrás. Mas você vai ver que nunca foi tão atual para os nossos dias. Livro do do sacerdote Ezequiel, né? Capítulo 47, verso 1. E nós vamos ler até o verso 5. Diz assim a palavra. Tem alguém procurando ainda, né? Vamos esperar para que nós todos possamos ler. Ezequiel está lá antes de Daniel, né? Quase chegando lá em Mateus. Obrigado, amado. Ezequiel 47, do 1 ao 5. Diz assim a palavra. A torrente das águas purificadoras. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo da banda direita da casa, da banda do sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelo tornozelo. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Maravilha, né? Veja aqui, Ezequiel, como eu disse, estava às margens do rio Quebar, né? E Deus começa a dar uma visão para ele, né? Ele está contemplando e ele vê um homem, e aquele homem tinha ali na sua mão, né, um cordel. O que é um cordel? É uma espécie de barbante, né? É mais ou menos parecido com um barbante. Ele está contemplando essa visão e ele vê um homem ali com um barbante. E para que servia esse barbante? Para medir, né? O barbante servia para medir. Então, ele contempla, além daquele homem com aquele barbante, ele vê também um templo de adoração, e vê também um rio, e ele está contemplando ali aquele homem que vem com aquele cordel e começa a medir, e ele mede 1000 côvados, ou seja, mais ou menos 500 metros, e aquele homem sinaliza para ele, para que ele venha, e a palavra nos diz que Ezequiel entra ali, mas aquele rio ainda é muito, o nível está baixo, né? São 4 níveis que ele está olhando. E quando ele entra no rio, a água está dando no tornozelo dele.
Mas aquele homem prossegue medindo mais 1000 côvados, mais 500 metros. E ele sinaliza para Ezequiel: vem, Ezequiel, vem. E Ezequiel começa a entrar para dentro daquele rio, ele caminha mais 500 metros, e aí a água já chega no seu joelho. Mas aquele incansável homem continua a medir, e ele mede mais 1000 côvados, mais 500 metros, e sinaliza para Ezequiel. E Ezequiel entra mais 500 metros para dentro daquele rio, e ele diz que a água lhe chegava nos lombos, ali na cintura. Mas você pensa que parou por aí? Não. Aquele homem continua com o cordel e mede mais 1000 côvados, mais 500 metros, e chama para que Ezequiel entre mais para dentro do rio. E a palavra nos diz que Ezequiel entra mais 500 metros para dentro do rio, onde ele chega e percebe que ali é águas profundas. O nível ali é fundo. Ele já não sente mais os seus pés. E ele chega a dizer que não se podia mais controlar ali. Olha só, mediu ainda outros 1000, e era já um rio que não se podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, pelo rio, pelo qual não se podia passar. Algumas coisas me chamam a atenção aqui. Eu acho interessante a obediência de Ezequiel, né? Ele está ali, o homem chama, a água está nos tornozelos, mas o homem sinaliza, ele entra para dentro, a água vai no joelho, mas ele, mesmo sem entender o que está acontecendo ali naquela visão, ele vai prosseguindo, ele vai obedecendo o chamado daquele homem, até que ele chega num rio profundo, águas que não se podiam atravessar. E quando eu leio essa palavra aqui, eu começo a me perguntar o que eu posso aprender com a visão de Ezequiel. Primeiro, você viu aqui que ele citou aqui os elementos da visão, né? Um homem, um cordel, um templo e um rio com 4 níveis. Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui é que o templo que Ezequiel está contemplando, na realidade somos nós. Esse templo, eu e você, veja só o que diz em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Irmãos, nós somos templo do Espírito Santo. Hoje é domingo, nós estamos aqui nesse culto, mas quando encerrar o culto não termina. Continua amanhã, continua na terça, continua na quarta, continua na sua casa, continua no seu trabalho, continua nos seus estudos, continua 24 horas por dia. Nós adoramos a Deus porque Deus habita em nós. Nós somos a habitação, o templo do Espírito de Deus. Então Ezequiel está contemplando esse templo que na realidade somos nós. Mas veja que do interior desse templo, ele está dizendo que está fluindo o rio que ele está contemplando. Ele contempla um rio que flui do templo. Que rio é esse? Olha só o que está escrito em João capítulo 7, verso 38. Disse Jesus: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Você está entendendo o que eu estou tentando mostrar para você? Ele está contemplando um templo, e desse templo está nascendo um rio, e o rio corre, ele nasce no templo. Agora veja o que Jesus está dizendo em João 7,38. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior, assim como o rio nascia do templo, do nosso interior também fluirão rios de água viva. Mas preste atenção que Jesus está sendo aqui bem específico. Quem crer em mim, como diz a Escritura. Não é quem crer em mim como diz a religião. Não é quem crer em mim como diz os seus amigos.
Não é quem crer em mim, como diz aí as teorias que nós estamos ouvindo. Não é quem crer em mim, como diz a tradição. Não, quem crer em mim, como diz a Escritura. É como diz a Escritura. Eu costumo dizer que eu prego o Evangelho todos os dias para mim. Sabe por quê? Para eu não me esquecer dessa palavra. Todos os dias eu tenho que pregá-la para mim. É por isso que nós vamos ver lá em Deuteronômio, Deus ordenando que os pais levassem essa palavra para as crianças para inculcar na cabeça delas. Sabe por quê? Porque senão nós vamos esquecer. Porque os nossos afazeres são muitos. E nós vamos, aos poucos, nos esquecendo desse ensino. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Agora interessante, veja aqui no verso 2, olha só. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam águas do lado direito. Você percebeu aqui que o rio não estava parado? Corriam águas. O rio estava em movimento. Irmãos, preste bem atenção. Deus não nos quer estagnados. Deus não nos quer paralisados. Deus deseja que nós venhamos a progredir na nossa fé. É de fé em fé, é de glória em glória. Deus quer trabalhar em nós todos os dias. Deus está trabalhando na nossa vida todos os dias Ele faz algo em nossa vida. De fé em fé, de glória em glória, o rio corria. O rio não estava parado. O rio estava em movimento. Não podemos estar estagnados, não podemos estar parados. Deus deseja que nós estejamos em movimento. Agora preste atenção aqui no verso 3, olha só. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Você está percebendo que aquele homem estava ditando os passos de Ezequiel? Não é? É o homem que conduzia a visão. Ele chamava Ezequiel para dentro do rio, ele media 1000 côvados, ele caminhava mais para frente, ele tornava a sinalizar para Ezequiel. Sabe o que é isso? É a direção do Espírito de Deus. É Deus nos convidando. Entre no rio, caminhe pela fé. Eu tenho certeza que Ezequiel talvez tenha tido um pouco de temor. Sabe por quê? Porque no primeiro momento ele entra no rio e a água está nos tornozelos, mas ele percebe que o homem, que aquele incansável homem, está entrando mais para dentro do rio e o chama. O homem conduz a visão, simbolizando o Espírito Santo, dando a direção, apontando o caminho. Precisamos caminhar por fé. Precisamos permitir que o Espírito de Deus conduza as nossas vidas. E me fez passar pelas águas. Me fez passar pelas águas? Eu disse a vocês, eu imagino Ezequiel ali, vendo o nível do rio subir, e talvez até mesmo pensativo, é eu que vou entrar nessa água? Mas veja o que o verso 3 está dizendo, e me fez passar pelas águas. Às vezes eu tenho vontade de parar nos primeiros passos, né? Às vezes a luta, a tribulação me fazem parar um pouquinho e repensar se realmente vale a pena entrar nesse rio. O nível está subindo. Que dificuldade, que tribulação, mas me fez passar pelas águas. Está mostrando para nós que não depende de nós. Está mostrando para nós que Ele reina, que Ele é o Senhor e que a vontade dEle
que prevalece. Eu gosto de pensar no caso de Jonas, né? Deus fala com ele, vai lá até Nínive, prega meu evangelho. Ele vai para uma cidade totalmente oposta. Aí Deus envia uma tempestade. E depois Deus envia um grande peixe que vai o engolir. E depois ele é vomitado numa praia e faz ele voltar exatamente onde Deus tinha mandado ele ir. Né? É a vontade de Deus que vai prevalecer. Não é a minha vontade. Não é a vontade do homem. E me fez passar pelas águas. Então vamos ver aqui, né? No verso 3, ele diz assim, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. O que eu posso aprender com um nível de água tão baixo, né? Água pelos tornozelos. É o início do rio, ele está entrando ali naquele rio. Eu aprendo aqui que água nos tornozelos simboliza o início da nossa caminhada. É quando nós conhecemos a fé. É quando nós estamos engateando na fé, né? Sabe por quê? Água nos tornozelos indica um rio ainda com um nível baixo. Esse rio ainda não te domina, porque ele não é maior do que você. O nível está baixo. Você tem o controle da situação. Água nos tornozelos, você ainda é muito dono dos seus atos. Não é isso? Se você quer fazer algo, você faz. Se você não quer fazer, você não faz. Né? Você ainda tem o controle. Se você decidir voltar, você ainda consegue, porque a água está nos tornozelos, está baixo. Mas veja aqui o segundo nível, o homem não quer Ezequiel só ali com água nos tornozelos. O homem mede mais 1000 metros e sinaliza para Ezequiel entrar. Olha só o verso 4. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Lá vai aprofundando, né? Até agora a água estava no tornozelo, estava fácil, né? Ele era dono dos seus movimentos, ele tinha o controle da situação, mas agora a água já está no joelho. O nível da água subiu. E o que eu posso aprender com água nos joelhos? Eu entendo que aqui você ainda é livre. Quando a água está no seu joelho, você ainda tem liberdade, mas você já começa a se movimentar com dificuldade. Quem já entrou no rio, quem já entrou na piscina com água no joelho, você ainda domina a situação, mas você já sente um pouco mais pesado. Não é isso? A água no joelho indica oração. O homem estava mostrando para Ezequiel a necessidade de oração. Quando eu tenho água nos joelhos, irmãos, é quando eu percebo, muitas vezes eu não quero orar, mas eu vou começar a entender que eu preciso orar. Água no joelho para me mostrar que apesar de eu não querer orar, mas eu sei que eu tenho que orar. Eu sei que eu preciso orar. Eu tenho dito várias vezes aqui, como pode um filho ter intimidade com o pai se não conversa com o pai? Filho que não conversa com o pai, tem intimidade com o pai? Não, não tem. Então, como é que nós poderemos ter intimidade com Deus se nós não queremos falar com Ele? Eu fico às vezes pensando, o que vamos fazer no céu? Porque se não há prazer em falar com o Pai, se não há prazer em examinar essa palavra, se não há prazer em adorá-lo, o que nós vamos fazer no céu? Não é isso? Então, água nos joelhos indica a necessidade da oração. E como é bom quando nós nos desligamos dos negócios dessa vida para conversar com o Senhor do universo. Como é bom quando você se desliga de tudo aqui nessa vida que te oprime e você vai falar com aquele que deu nome às estrelas,
Os cientistas dizem que nós temos mais estrelas, né, no universo do que grãos de areia em todas as praias. E a palavra chega a dizer que Deus as chama pelo nome. E você tem a oportunidade de falar com esse Deus. Você pode falar com Ele de noite, de manhã, à tarde, né? Às vezes tem pessoas que querem falar conosco e a gente não tem tempo para falar com as pessoas. Mas o Senhor do Universo tem sempre um tempo para falar com você. O Senhor do Universo tem sempre um tempo para te ouvir. Eu digo sempre que o nosso problema não é Deus falar, é nós ouvirmos. É esse que é o nosso problema. Porque Deus tem várias formas de falar. Ele pode falar de várias maneiras, mas nós precisamos de sensibilidade para ouvir a voz do Pai. Estamos muito afobados, estamos correndo muito, estamos cada dia mais atarefados. Mas o que a palavra nos recomenda? Descansa. Descansa nele. Água nos joelhos é quando você não quer examinar a palavra, mas você entende que precisa fazê-lo. Não é isso? Porque eu acabei de dizer aqui, por que é que eu tenho que ler essa palavra? Para que as coisas que estão escritas aqui não caiam no meu esquecimento. Por que é que eu preciso ler essa palavra? Porque esse é o alimento do Espírito. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tomou o seu café da manhã, que todo mundo almoçou, né? Cuidamos da nossa carne. Mas o alimento do nosso espírito é isso aqui, ó, é a palavra. O alimento do espírito é oração, é louvor, é adoração, é disso que o nosso alimento, é disso que o nosso espírito se alimenta. Então, água no joelho indica oração. Mas o homem não está satisfeito ainda, ele quer mais. Ele quer que Ezequiel adentre mais para dentro do rio. Se coloca no lugar de Ezequiel. Você já pensou? Até agora há pouco ele estava com água nos tornozelos. O homem chama ele para dentro, ele vai mais para dentro, a água já chega no joelho. Mas o homem não está satisfeito. Ele pega o cordel, mede mais 1000 côvados e sinaliza para que Ezequiel entre mais para dentro. Vamos ver aqui no verso 4. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam nos lombos. Maravilha. Agora a água já está na cintura dele. O nível da água está só subindo. E agora ele está percebendo que ele já não tem mais o controle. Ele está percebendo que aquela segurança que ele tinha, que aquele domínio que ele tinha, ele já não tem mais, porque as águas estão no lombo dele, né? Sabe o que eu aprendo com águas no lombo? Indica serviço, ministério, né? Lombos lembra carga. Irmãos, água nos lombos, nós somos desafiados a levar as cargas uns dos outros. É o momento em que Deus nos chama para fazer a sua obra. Água nos lombos indica serviço, ministério, fazer a obra de Deus. Sabe, é quando nós somos desafiados a renunciar o nosso descanso. Porque às vezes, você vê aqui o Ministério de Louvor, por exemplo, veio aqui e adorou o Senhor com cânticos, mas para que isso aconteça é preciso um ensaio, não é? Então não é chegar aqui e você pensa assim, puxa vida, mas que louvor maravilhoso. Mas para que o louvor seja maravilhoso, primeiro exigiu o ensaio, né? Exigiu ali um trabalho ali na música, um acompanhamento, perceber isso tudo dá trabalho.
para você vir e adorar aqui. Você vê aqui os irmãos da mídia aqui, estão aqui fazendo esse trabalho, para que a palavra seja propagada para outras pessoas. Água nos lombos, ministério. Que bom que você está aqui nesta noite, mas tem muita gente que não pode, e é através dessa mídia aqui, pessoas que não estão aqui, estão ouvindo a palavra, estão sendo alcançadas pela palavra da verdade. Às vezes, nós temos vontade, né? Nós temos vontade de simplesmente sentar no banco e não fazer nada, não é? Mas eu quero dizer para você, ainda que você não tenha um cargo na igreja, mas você conhece essa palavra e você pode convidar o seu vizinho, você pode convidar o seu amigo. Isso também é serviço. Você pode convidar ali aquela pessoa ali que está à sua volta para que ela assista nas redes sociais a transmissão do culto. Isso também é serviço, é uma maneira também de evangelismo, né? Água na cintura, desafiados a levar as cargas uns dos outros. Quanta gente precisa de ajuda, quanta gente perto de nós precisando de ajuda, quantas famílias sendo despedaçadas nos dias que nós estamos vendo. Aí você vem, chama ali um grupo de 2, 3 irmãos e vamos ali fazer uma visita para aquela família que precisa de ajuda. Isso é água nos lombos, é ajudar a levar as cargas uns dos outros. Alguns dias atrás, eu e mais um diácono lá da igreja fomos visitar uma idosa lá da nossa igreja, e a irmã ficou tão feliz, ficou numa alegria, porque nós fomos lá, nós lemos a palavra para ela, e nós cantamos com ela, e nós oramos com ela, e aquilo trouxe uma alegria para ela, que ela não sabia se sentava, se ficava em pé. Igreja de Cristo, esse homem que está sinalizando para Ezequiel, para aprofundar mais no rio, está também nos desafiando a levar as cargas uns dos outros. Está também nos desafiando a fazer a obra. Fazer a obra não é só estar aqui no púlpito, no púlpito, como eu disse, fazer a obra implica também até mesmo em convidar pessoas para vir para a igreja. Até mesmo participar dos grupos de oração. Fazer a obra implica até mesmo em dizer para as pessoas o canal da igreja, para que, se elas não vêm pessoalmente, para que acompanhem pelo menos ali pelas mídias sociais o culto, a transmissão do culto. Mas por fim, aquele incansável homem não se dá por satisfeito. Ele tem mais para Ezequiel. Ele mede mais 1000 côvados e sinaliza mais uma vez para que Ezequiel entre no último nível do rio. Vamos ver? Verso 5 diz assim: mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Irmãos, que maravilha! Você percebeu como é que começou essa visão? Ele viu um templo, que somos nós, do templo nascia ali um filetinho de água, né? E Jesus disse: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior rios de água viva fluirão. Mas a água estava ainda nos tornozelos. E ele anda um pouquinho, a água vai ao joelho. E ele entra mais um pouquinho e já chega na cintura. Mas agora ele segue a orientação daquele homem que o chama para dentro do rio. E o rio agora é profundo, olha só. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Sabe o que eu aprendo aqui? Águas profundas, rio pelo qual não se pode passar. Aqui, amados, indica o lugar onde você já não tem mais controle da situação. Antes o profeta dependia dos seus pés.
Mas agora não. Agora é o rio que o conduz. Até a água na cintura, ele ainda tinha algum controle da situação. Até a água na cintura, ele ainda achava que ele ainda tinha ali o controle da sua direção. Mas agora ele está num rio de águas profundas, rio pelo qual não se pode passar. Aqui é quando você passa a ser conduzido pelo Espírito de Deus. Quando você está em águas profundas, é aquele momento que você se rende. É o momento que você se curva. É o momento que você entende que agora é o Espírito de Deus que te conduz. É o momento quando você levanta pela manhã e espera que Deus te dê a direção do que fazer. Rio pelo qual não se podia passar. Nesse nível, quando você chega nele, você vai perceber que agora é o Espírito que te controla. É o Espírito que guia a sua vida. E você vai entender que agora a palavra está saltando aos teus olhos. Sabe aquele salmo que você já leu 300 vezes? Você quer ler ele de novo, porque parece que ele foi renovado, parece que ele é novo, ele tem uma palavra nova para você. Sabe aquele hino que você cantou e já parece que tem mais de 20 anos? É novo para você, tudo novo, tudo se renova. Controlados pelo Espírito. Quando você entra em águas profundas, é que você vai experimentar o sobrenatural de Deus. Você já experimentou o sobrenatural de Deus? Aquele momento que você se curva para orar e você não consegue sequer abrir a sua boca, porque as lágrimas vêm, porque você não consegue sequer abrir a sua boca, como aconteceu com Daniel. Daniel, quando teve a visão do Senhor, a palavra diz que o meu corpo doía todo. Já pensou? O meu corpo doía todo e não sequer podia abrir a sua boca. Sobrenatural de Deus, né? É quando você é controlado, é quando morre o seu eu. Quando você entra em águas profundas, o seu eu acaba de morrer. E você percebe que agora você é dependente de Deus. Porque muitas vezes nós começamos a achar que nós somos bons, não é isso? Eu vou resolver aquilo, eu tenho que fazer aquilo. Mas quando você está em águas profundas, você aprende a depender de Deus como uma criança depende do seu pai. Você já percebeu que uma criança não está nem aí se o dólar está caindo? Uma criança não está nem aí se a bolsa de Nova York vai quebrar, ela quer o leitinho dela. Não quer nem saber. Ela não quer saber se o Brasil foi taxado em 50%. Ela não está nem aí para isso. Ela quer o leite dela lá e pronto. Não é isso? Sabe por quê? Porque ela aprendeu a lição da dependência. Ela depende dos seus pais. E se nós também aprendermos com as crianças que nós precisamos de Deus desesperadamente, então nós teremos chegado nesse rio. Águas que não podem ser atravessadas, né? Águas profundas representam uma vida cheia do Espírito de Deus. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você já parou para pensar por que que nós ainda, muitas vezes, né? Nós temos esse desejo de sermos tomados, sermos controlados, sermos dirigidos pelo Espírito. E por que que nós ainda não chegamos nesse nível? Por que que Ezequiel nos mostra que é possível chegar nesse nível, mas nós temos essa dificuldade e não chegamos? Eu tenho para mim, irmãos, que o motivo é um só. Porque nós até sabemos o que é adoração, mas a nossa dificuldade é sermos adoradores.
né? Nós temos uma certa dificuldade em sermos adoradores, porque esse nível aqui em que Ezequiel está mostrando de águas profundas está diante de nós, é o desejo de Deus. O homem da visão chamava Ezequiel para ele. Deus está nos chamando para mergulharmos nesse rio, e nós temos uma certa dificuldade, apesar de entender o que é adoração, nós temos uma certa dificuldade em sermos adoradores. Mas eu quero finalizar essa palavra aqui, dizendo a você que nós precisamos fazer o que Ezequiel fez. O que Ezequiel fez? Obedeceu. O homem da visão o chamava, e ele adentrava para dentro do rio, e o homem da visão ainda insistia, e ele ia mais para dentro, e o homem incansável, prolongando ali a medida ali, chamando-o para dentro, Ezequiel sempre obedecendo aquele homem. É isso que Deus está exigindo de nós. Ele não nos quer acomodados em nossas vidas espirituais. Você já pensou se o homem chamasse Ezequiel e ele ficasse lá parado? Eu não. Já estou com água aqui no joelho, vou entrar mais para dentro para quê? Não. Ele entra para dentro. A água está subindo, mas ele entra mais para dentro. Preste atenção, a obra de Deus em nós, ela é progressiva, irmãos. É de glória em glória, é de fé em fé. É isso que eu quero chamar a sua atenção para essa visão. Deus nos chama para sairmos das águas rasas, da nossa superficialidade, e mergulharmos em suas águas profundas. É esse o desejo de Deus para nós, que o sobrenatural dele está diante de nós. Cabe a nós agora fazermos como Ezequiel, obedecer e avançar, para que nós possamos experimentar o sobrenatural de Deus. Amém, amados? Deus abençoe. Vamos orar, agradecendo a Deus pela sua palavra. Pai Santo, eu te agradeço pela oportunidade que nos foi dada aqui nesta noite, ó Pai. Nós vimos aqui, ó Pai, um homem que obedeceu, ó Deus, o teu chamado. Um homem, ó Deus, que se entregou. Por isso, ó Deus, eu peço-te nesta noite, que o Senhor também, ó Pai, venha trabalhar em nós, ó Deus. Ó Pai, nós vimos aqui, ó Deus, água nos tornozelos, água nos joelhos, água na cintura, e esse rio de águas profundas, o qual não se podia atravessar. É esse o nosso desejo, Pai. Nós vimos na tua palavra que o Senhor coloca diante de nós essa possibilidade. Mas nós precisamos, ó Deus, que o Senhor trabalhe em nós. Nós precisamos, ó Pai, que o Senhor aumente a nossa fé. Nós precisamos, ó Pai, sermos controlados pelo Teu Espírito, sermos dirigidos por Ele, sermos inundados por Ele, para que nós possamos mergulhar nesse rio. Em nome de Jesus, ó Deus, que coisa maravilhosa, que visão extraordinária, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que nós possamos sermos adoradores que adorem em espírito e em verdade. Que nós possamos ser dependentes de Ti. Que nós possamos, ó Deus, assim como Ezequiel, perceber que já não temos mais o controle de nossas vidas. Tu disseste na Tua palavra, sem mim nada podeis fazer. Então, eu oro nesse momento, para que o Senhor trabalhe em nós, remova de mim tudo aquilo que não presta, remova de mim tudo aquilo que impede a ação do Teu Espírito, ó Pai, para que eu também possa experimentar esse rio de águas purificadoras, para que eu também possa experimentar, ó Pai, esse rio o qual não se podia atravessar. Te agradeço pela presença dos meus irmãos, das minhas irmãs, que o Senhor dê graça para o Teu povo, que o Senhor dê uma semana abençoada para a Tua igreja, que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor conceda livramento, que o Senhor conceda a Tua bênção para a honra e a glória do Teu nome. Amém. Amados, Deus abençoe, o culto está encerrado.